Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu tenho dois entrevistados muito especiais. Eu vou conversar com Rosane Moreira, que é zootecnista e extensionista da BRF, e Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde e também do Senar. E o tema da nossa entrevista será Projetos de Formação Profissional Rural. Eu vou começar com as damas. Tudo bem, Rosane? Prazer ter você aqui. Eu que o diga, prazer Divino Ronaldo estar aqui com você hoje nessa entrevista. Olá, Max, parceiro de trabalho. Maxwell já veio aqui um monte de vezes, estava meio afastado de mim agora, mas estamos juntos de novo. Tudo bem, Max? Graças a Deus, Divina. Correria de final de safrinha, começo de safra 22-23, capacitação aí no 12, mas cumprimento a todos aí. Olá, Rosane, Divino, aos ouvintes. Vamos lá, levar mais informações relevantes ao agro. Max, como é que foi esse ano em termos de treinamento? Eu lembro que no ano atrasado a gente conversou, tinha pandemia, no ano passado já começou a melhorar, e esse ano já conseguiu retomar o ritmo normal? Rapaz, esse ano nós estamos encerrando agora no dia 3 de dezembro com mais de 430 treinamentos realizados aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Em Goiás, no total, foram 7 mil eventos realizados. Então a gente, pegando aí a média de capacitação, estamos falando de mais de 70 mil pessoas formadas diretamente, sem contar os técnicos, os outros programas que a gente atende aí e assistência técnica nas propriedades. Então o dinheiro do produtor está sendo muito bem investido em capacitação, em treinamento, em desenvolvimento humano aí para dentro das propriedades rurais. E isso é muito importante, porque esse é um dos maiores gargalos que você tem hoje no mercado, que é pessoas preparadas para trabalhar. Rosane, me conta do seu trabalho na BRF. Você é zootecnista e também é extensionista. O que é esse trabalho de extensionista? Divino, eu trabalho na BRF aí há 6 anos. A gente trabalha direto com o pessoal do campo, né? Nós temos um sistema de parceria. Então, minha função basicamente é levar a extensão rural na veia para o campo, fazer treinamentos a campo, a conhecer ali a mão de obra, trabalhar com o pessoal, ter essa relação com o produtor. E junto à BRF eu tenho trabalhado nas granjas de aves, então a gente trabalha aqui com avicultura, mais especificamente avicultura de corte, né, que são os frangos de corte, e tem sido muito, muito bom, é algo que eu gosto muito, e trabalhar com pessoas no agro é satisfatório, é algo que sempre tem novidades, sempre tem coisa boa para a gente poder divulgar, para a gente poder trazer para o pessoal, né? Na área da suinocultura você não atua, não? Não trabalhei diretamente, né? Eu sempre participei de alguns projetos que a gente envolve, porque a metodologia de extensão, a gente diz o seguinte: quando a gente trabalha com pessoas, o tipo de animal, o sistema de produção animal um pouco varia, né? Se você saber lidar com os processos, com a gestão, com o homem do campo, o animal que ele produz, se é frango, se é suíno, se é bovino, vai alterar, logicamente, os manejos, porém, o seu principal gargalo é realmente pessoas. Então é por isso que a gente trabalha tão forte a veia da extensão rural. Ô Max, como é que funcionam os projetos de formação profissional do Senar? Divina, a gente trabalha aí geralmente da primeira ou segunda semana de janeiro à última de novembro, a primeira de dezembro de cada ano. A gente capacita desde do peão que vai cavar buraco para fazer cerca, até as novas tecnologias da agricultura 4.0, processamento de imagens, pilotagem de drone. Então, assim, desde o básico da propriedade, de operação e de manutenção, a operação de todas as máquinas, a parte de telemetria, GPS, georreferenciamento, até a parte de processamento de imagem de satélite, imagem de drone, a gente capacita de A a Z durante o ano todo. Ô Rosane, existe uma parceria da BRF com o Senar. Como é essa parceria? Como é que ela funciona? Divino, esse casamento ele surgiu da seguinte forma, né? A demanda. Nós temos demanda de mão de obra e de mão de obra que seja capacitada. E quem melhor hoje, né, do que o Senar para nos auxiliar na preparação dessas pessoas? Então a gente viu, né, essa oportunidade da gente abrir as portas das nossas instalações para receber essas pessoas, né? Os nossos produtores são parceiros disso também, a própria Junter,
da gente poder trazer essas pessoas ali para uma sala de aula, capacitar, junto ao Senar, com um instrutor capacitado, preparado dentro das metodologias, e a gente auxiliando com as tecnologias que temos de mais recente, com que de fato eles vão trabalhar diretamente, né? Porque às vezes a sala de aula ela não representa aquilo que de fato a pessoa vai executar na prática. Então a gente trouxe essa parceria dentro da nossa demanda, porque a gente tem muita oferta de emprego, essa oferta de emprego ela é constante, porque as pessoas saem, outras pessoas não se adequam a granjas, e a gente tem essa abertura para a mão de obra, e muitas das vezes a gente sofre muito com a mão de obra que não é capacitada, e o Senar vem de encontro a esse projeto de uma forma magnífica. Eu não gosto muito de usar expressões em inglês não, mas vou usar uma aqui agora. O turnover, que seria essa rotatividade, né? Ela é muito grande nas granjas? Divino, sim. Ela é muito grande quando a pessoa, às vezes, temos situações seguintes, um casal entra para uma granja, chega lá, depara com as aves, com o que tem que ser feito e não dá certo. Então, vou embora, não é isso que eu quero, tô indo embora. Muitas das vezes a pessoa insiste em algo que ela não tem habilidade, que é algo que a gente tem que avaliar se a pessoa dá conta do serviço, se ela tem aptidão, se ela tem aquele feeling, vamos falar o inglês, o feeling, para criar aves. Então, às vezes, isso não dá certo e a pessoa não dá resultado e o produtor não atinge os resultados e tem que fazer essa troca. Muitas das vezes as pessoas também se sentem cansadas, às vezes estão na atividade há 10 anos, 14 anos, encerram as atividades. E muitas das vezes são pessoas que vêm de fora, olha para você ver, muita gente vem do Nordeste para trabalhar com a gente. E muitas das vezes nós temos pessoas aqui de Goiás que poderiam estar empregadas sem esse deslocamento todo. Porém, às vezes vem, tem algum problema familiar, tem saudade da terra, vai embora. Então, às vezes acontece muito isso. Tem várias situações de turnover, mas eu vejo mais ou menos as principais são essas. Max, vocês já chegaram a formar alguma turma de preparação para trabalho em granja? Já, esse trabalho já era desenvolvido. A Priscila, que trouxe de volta aí junto com a Rosane esse projeto, ele já era desenvolvido há 6 anos atrás. Há mais de 6 anos atrás, era uma parceria do Senar com a BRF. E quando teve a fusão BRF-Perdigão, a gente teve que se adequar. E a Priscila tinha se afastado, mudaram muitos diretores da BRF, vieram pessoas novas. E hoje, com a Rosane e com a Priscila, a gente retomou essa capacitação e já formamos a primeira turma de avicultores. Em janeiro, eu vi que você perguntou para a Rosane a respeito de suíno. Em janeiro, se tudo der certo, a gente entra com a de suínos também, tanto a ração líquida quanto a ração seca. Então, nós vamos fazer aí a capacitação dos casais para a granja de suíno, para a granja de aves. Nós temos muita vaga, o turnover é muito grande, para solteiros também. Esse gargalo, ele assim, se destacou mais ainda quando nós recebemos vários pedidos de currículos e os produtores falavam, não, tendo 2 braços e 2 pernas, tá ótimo. Aqui o resto a gente faz, que a gente precisa de mão de obra e não tem. Pensando nisso, a BRF abraçou a causa aí, junto com o Senar, desenvolvemos esse treinamento, adequamos o treinamento ao procedimento da BRF, ao POP da BRF, para que a gente consiga formar pessoas não só na teoria, mas na prática, já com contato com as aves, contato com os suínos, para ver se ela realmente vai querer ir para a granja. Estando lá uma vez, aí a gente conquista eles com os benefícios, que são inúmeros. Cara, não tem comparação você morar numa fazenda hoje, numa granja dessa, para trabalhar, ou morar e trabalhar na cidade. Eu tô achando que alguma coisa não tá fechando, porque diz que existem 33 milhões de pessoas do Brasil passando fome e eles não ganham dinheiro porque não tem vaga de trabalho. Essa informação não tá equivocada não, Max? Tá bem equivocada, meu amigo. Para ter uma base, o seu Hélio do Senai convidou pra gente fazer uma parceria e fazer um feirão de emprego, tem uns 2 meses. A gente anunciou 460 vagas, da indústria, do agro, do comércio. O seu Hélio fez um café da manhã para 2.000 pessoas. Foram 180 pessoas só. Tinham mais de 460 vagas. Então, isso é falácia, de que o povo está sem emprego, de o povo está passando fome porque não tem trabalho. Para quem conhece números e estuda números, a gente tem hoje no Brasil o menor índice de desemprego de 20 anos. Temos o maior número de empreendedores, de microempreendedores individuais. A maior carteira de simples foi aberta. E esses simples precisam de funcionários também. Então, isso é muita falácia. O que falta hoje, na verdade, é o profissional capacitado e apto para assumir um cargo no agro, que é o que mais contrata hoje,
e principalmente com vontade de trabalhar. Tem muita gente que quer um emprego, mas não quer o trabalho que o emprego dá. Rosane, quais são os pré-requisitos para se trabalhar em uma granja? O que a pessoa precisa de ter? Que vocês olham e falam assim, isso aqui é necessário, se não tiver, nem vem. Olha, como o Maxwell mesmo disse, a gente olha um pouquinho mais do que as duas pernas, os dois braços para trabalhar, mas isso não é limitante, tá, Max? Nós temos pessoas que têm deficiência, que trabalham em granja, que têm resultado, tá bom? Então, vamos corrigir essa imagem aí. Porém, hoje, a gente busca pelo menos 2 pessoas, né? A gente fala casal, mas às vezes tem granjas que tem 2 homens trabalhando. Então, pessoas que têm que saber ler. A gente não busca alguém com formação, mas a pessoa tem que ter um conhecimento de leitura, porque lida com alguns sistemas que são automáticos. O que mais? O Max pode me ajudar. Então, pessoas que têm escolaridade, pessoas que são casal, que têm disponibilidade para morar na zona rural. Então, a gente tem um raio hoje muito tranquilo. As granjas mais distantes que a gente tem em Rio Verde são aproximadamente 70 quilômetros de Rio Verde. E temos granjas que ficam a menos de 10 quilômetros. Então, tem pessoas que moram muito próximos da cidade. E ter a percepção e lidar com animais. Porque tem gente que não gosta, a esposa não gosta e o marido gosta. Fala, meu amor, vamos para uma granja. E no primeiro momento concorda, e chega lá e vê que tem que lidar com poeira, tem que lidar com bicho. Então, isso é muito importante. O casal tem que ter afinidade, é algo que a gente avalia muito. Como essas pessoas trabalham em equipe, porque eles vão ficar 24 horas na granja. Não tem aquele momento que a mulher vai para o trabalho dela, o homem vai para o trabalho dele, e ali tem aquele momento que eles não se veem. Ali é junto. Vamos levantar junto, trabalhar junto, voltar para casa junto. Então, tem que ter essa harmonia do casal, saber trabalhar em equipe, saber ler, escrever. E basicamente é isso. Não é nada impossível, porém esses pré-requisitos têm que ser atendidos. Você falou de escolaridade, depois você falou de saber ler e escrever. Qual seria o pré-requisito mínimo de escolaridade? Olha, eu já tive granjeiros dentro da minha vida profissional da BRF que não sabiam ler e escrever, mas um do casal sabia. Porque, por exemplo, a gente tem um automatizado que vai mostrar a temperatura. Ele tem que decidir pelo comando, se aumenta, se reduz a ventilação. E a gente também tem documentos que são requisitos, por exemplo, com o órgão fiscal da agrodefesa. Então, eles têm que preencher algumas documentações, eles têm que ter relatórios diários de mortalidade, de temperatura. Esses relatórios, eles são optativos, é uma questão do governo que é auditado para a gente. Então, uma das pessoas tem que saber escrever e fazer esses registros. Às vezes os dois não impede, porém vai dificultar muito para a gente e também até para participar do próprio treinamento dificulta um pouco, porque tem a parte de leitura, tem a parte de capacitação também em formulários, tudo isso. Max, eu já vi que muitas vezes alguns cursos, alguns treinamentos excelentes não conseguem se realizar ou ficam deficitários porque não conseguem preencher todas as vagas. Quando se busca casais, isso já é mais um dificultador, já preocupa muito mais? Sim, Divino, às vezes até assusta quando a gente vai mobilizar e não consegue fechar uma turma, porque o treinamento, ele é gratuito. Se fosse pagar um treinamento desse, ia pagar cada participante aí R$1.000, R$1.500, então ele é gratuito. A gente fornece café da manhã, almoço, lanche e ainda encaminha para o mercado de trabalho, tudo de graça, sem custo nenhum. E tem essa dificuldade de fechar a turma. Quando se trata de casal, é um pouco mais difícil, porque como a Rosane disse, a questão de, às vezes o homem gosta, a mulher não, às vezes a mulher gosta, fui criado na fazenda, mexendo, e o homem, eu sou da cidade. Então, é um gargalo que a gente tem que quebrar, mas mostrando a qualidade de vida que você vai ter numa granja, que você vai ter na fazenda, os benefícios de você morar lá, de trabalhar lá, a carga horária é menor, o compromisso é maior, mas a carga horária de trabalho é menor, você consegue reduzir se você fizer as práticas dentro do seu tempo, de uma forma correta. Você vai morar numa fazenda, a gente usa muito isso para recrutar o pessoal. Você não paga água, não paga energia, não paga aluguel, tem internet, geralmente até come no refeitório da fazenda. Então, o dinheiro que você ganha é para pôr no bolso. Além de tudo, ainda tem as premiações. Se você tiver um bom desempenho, se a produção for boa, se você tiver uma boa taxa de conversão, isso a Rosane pode até entrar mais a fundo, mas não é só o salário. O agregado de valores, a gente fala, não é o preço do salário, é o valor que você vai agregar no que você vai
ter para a sua vida e quanto você vai ter no final do ano no bolso. Porque isso aí você consegue fazer um planejamento, você consegue ter uma vida melhor e consegue prosperar. Ou fala que o trabalhador não consegue prosperar, não consegue nada? Consegue. Basta ter cabeça no lugar, trabalhar no lugar certo. Rosane, o que é essa taxa de conversão que o Max citou aí? Olha, de uma forma simples, a gente busca que o frango consuma menos, coma menos e coloque mais carne, né? Então, nada mais é do que a taxa de ração consumida pelos quilos de carne entregue. Isso é trabalhado em todos os animais de produção, suíno, bovino, até mesmo peixe. Peixe é um pouquinho mais difícil, mas também tem essas taxas. Isso mede muito. A famosa taxa de conversão. Conversão alimentar. Ela é um medidor, assim, extremo dos nossos indicadores. Ela diz porque a alimentação é muito cara, né? Então, hoje no sistema de produção, vamos dizer que 70% é alimentação. Então, quanto menos eu consumir e mais produzir, mais eficiente. Rosane, quando vai um casal trabalhar numa granja, tanto o homem quanto a mulher recebem o salário ou apenas um dos dois recebe o salário? Os dois são registrados, os dois têm ali a responsabilidade. Então, não é só o homem, a mulher vai ter a carteira assinada dela, vai ter os direitos dela, assim como o homem. O Max, como é que é esse preparo das pessoas para trabalhar em uma granja? Então chegaram lá os casais, por exemplo, fizeram a inscrição, ou então homens solteiros, conforme você mesmo disse, fizeram a inscrição. Como é que é esse treinamento? Ele tem uma duração de quantos dias? São quantas horas de treinamento? O que as pessoas precisam de fazer para participar desses treinamentos? Bom, nossos treinamentos eles variam aí de 16 a 40 horas, os treinamentos de formação profissional rural. E para se participar, é a mesma base da contratação da BRF. Precisa ser alfabetizado, maior de 18 anos. E dentro do treinamento a gente vai ter a parte teórica e a parte prática. No caso dos treinamentos que atenderão a BRF, tanto no de aves quanto no de suínos, a gente faz a teoria aqui no Sindicato Rural, a prática a gente faz com os animais nas granjas liberadas pela BRF. Então, a pessoa, para participar desses exclusivos, ela guarda um vazio sanitário de 3, 4 dias, sem contato com outros animais, de fazenda, aves, suíno, para não ter risco à BRF também, à granja. E depois ele faz a inscrição conosco, ele assina um termozinho de compromisso conosco e comparece nos dias do treinamento. Os treinamentos são das 8 da manhã às 5 da tarde. E como eu disse aqui, a gente fornece o café da manhã, o material, o almoço, o lanche da tarde e toda a assistência que o Sindicato Rural e o Senar, agora com a BRF, para que você se capacite, você se destaque e, sendo um destaque, que a gente te encaminhe para o mercado de trabalho. Rosane, essas pessoas elas não são contratadas diretamente pela BRF, né? Elas são contratadas pelas granjas, é isso? Isso. Pessoas que são formadas, elas vão vir para a gente como pessoas em opções de contratação. Então, é mais ou menos assim, a gente tem um integrado, que é o produtor que a gente tem, e ele vai precisar de um funcionário. Primeiramente, ele vem até nós, extensionistas. Olha, fulano, tem alguém para você nos indicar? Quem você indica? E nós nos deparamos esse ano sem indicações. Quem que eu vou indicar? Como que eu vou falar para ele sobre alguém que eu não conheço? Então, ele ficava muitas das vezes parado, sem poder alojar os animais, perdendo dinheiro, porque tinha uma pessoa para comprar o lote. Essas pessoas capacitadas, elas vão ficar, né, com os destaques ali, a gente observa durante o treinamento, a gente tem essa percepção, e a gente faz as indicações conforme perfis. Nem todo mundo é igual, nem toda granja é igual. Às vezes vai ter um casal que ele vai ser mais adequado para situações de granjas maiores. O que são as granjas maiores? São granjas que têm gerentes, são granjas que têm tratoristas, são pessoas que já têm um auxílio e que às vezes o casal tá iniciante. Nós já temos pessoas que estão sabendo dar trator, sabendo dar cadeira, sabendo da parte de elétrica, que conduz uma granja que não tem alguém por trás além do integrado. Então, a gente encaixa essas pessoas de acordo com a necessidade do integrado. Não que nós, BRF, teremos vínculo com eles, mas a gente está ajudando os nossos produtores, que são nossos parceiros, porque o resultado, no fim, é um só.
é a produtividade para ambos, né? Tanto para a empresa quanto para o campo, para o integrado. Que motivação, Rosane, as pessoas têm para sair da cidade para ir para a zona rural trabalhar? Eu gosto muito de falar disso, deixa eu vender a profissão, né? O que eu digo para você hoje? Pensa aí, um aluguel em Rio Verde hoje está na casa de R$ 1.200 a R$ 1.400. Você paga uma água R$ 100, mais R$ 200 aí que você vai gastar numa conta de luz. Você tem criança pequena que toda hora quer comprar alguma coisinha diferente. Mãe, me dá um sorvete. Mãe... Vamos pensar assim. No campo, o que você vai ter lá? Vai ter uma casa decente, uma casa com quartos, com ar-condicionado, se você quiser colocar, não tem problema. Essa casa vai ter energia gratuita, porque já está incluído na propriedade, vai ter ali sua água, você vai ter um espaço para você poder fazer até uma horta, se você gostar de produzir, fazer uma horta, produzir. O seu horário de trabalho não é bater ponto. Vai ter dia, gente, que vai levantar 2 horas da manhã, vai ter dia. Vai ter dia, mas vai ter dia que 9 horas da manhã você já está em casa, tomando um cafezinho, descansando. São horários variados, porém você faz o seu horário de trabalho, você organiza a gestão e a forma que você vai trabalhar. E você é responsável por ter um resultado mediano, um resultado ruim ou um resultado excelente, que vai te trazer várias bonificações. Porque não é só o salário. Como eu disse, lembra da conversão alimentar que a gente comentou? Quanto melhor a gente tem uma conversão alimentar, mais você ganha. Você vai ganhar, hoje a gente tem lotes aí que o pessoal ganha só por, vamos dizer, economia de ração, que seria a conversão, 13 mil, 14 mil. Assim como tem lotes que as pessoas não se dedicam, que as pessoas não se adequam ao sistema, que tira abaixo de 0. Pode acontecer, mas não é nossa realidade, não é o que buscamos. Nós buscamos ali pessoas que busquem essa ração. Vamos dizer, você pesa o frango semanalmente ali, a cada 7 dias você faz uma pesagem. No final, quando você vai mandar o frango para o abate, você define o peso que vai dar lá no frigorífico. Se você acertar esse peso, a média, que tem 100 gramas ali para baixo, para cima, mais ou menos assim, mais R$1.000. Você trabalha com qualidade dentro da granja. Se você seguir os nossos protocolos de boas práticas de produção, que são itens de manutenção diária, que você tem que fazer ali, que é capricho, que é zelo, mais um valor. Se você tem uma qualidade em relação a salmonela, bactérias ou outros micro-organismos que a gente tem, mais R$1.000, vamos dizer assim. Então, quanto mais você é dedicado, cuidadoso, trabalha com boa prática de produção, se dedica, mais você ganha. Mais você ganha. Mas se você for uma pessoa que vai só lá buscar como é que é, Max, o serviço, mas não o trabalho, não é o lugar para você. Isso eu te garanto. Você não vai ganhar o que você poderia. Ô Max, quando as pessoas vão fazer inscrição para esse tipo de treinamento, eles chegam a questionar em relação à escola para os filhos, se existe disponibilidade de escola, se as escolas são de boa qualidade? Questionam sim, e graças a Deus a gente tem muita escola rural boa, com qualidade, nas proximidades. A nossa propriedade ali, na principal aqui do Florestal 2, sentido Aparecida, ali são mais ou menos umas 20 granjas ali. A escolinha Água Mansa, que é uma escola municipal rural, além de ser muito boa, tem um pessoal muito bem preparado ali, que atende mais de 30 granjas ali, filhos dos granjeiros, muita gente das fazendas. Além disso, o Senar ainda ajuda a escola, coloca eles no agrinho. Essa semana a gente estava nas escolas rurais fazendo jardinagem para eles, organizando o jardim para ficar melhor, mais acolhedor também. E com envolvimento de alguns integrados, de alguns produtores, no caso, a Denise Azevedo, lá do Pedro Azevedo, da Fazenda Sete Mangas, da Granja Sete Mangas, alguns funcionários dos granjeiros, porque é de interesse deles que as escolas sejam boas. Então, assim, a gente consegue, o Sindicato Rural, o Senar, ele envolve todos nessa vamos colocar assim, nessa nuvem de coisas boas, desde a moradia de qualidade, a escola para os filhos. A BRF arruma todas as estradas, ajuda no reparo de estradas, de ponte. Então, as estradas são sempre boas. Então, tudo isso é um somatório para que a gente conquiste o nosso, a gente fala, o cliente interno, não é mão de obra, é o cliente interno, porque ele trabalhando feliz, ele trabalhando satisfeito, morando satisfeito, vai acontecer o que a Rosane falou, ele vai trabalhar com qualidade, com dedicação, ele vai querer aumentar os ganhos da propriedade. A Rosane falou que a bonificação chega até R$13.000. Esses R$13.000 são do patrão, do dono da granja. Só que desses R$13.000,
média de 20%, 30%, até 40%, até 50%, o patrão repassa como bonificação para o funcionário. Vou colocar R$3.000, 40%, média de R$4.500, R$5.000 de bonificação. Então vale a pena. Rosane, eu fiquei agora aqui encasquetado. Quanto é que um profissional desse que trabalha numa granja de aves aí ganha por mês em média? É lógico, você citou uma variação aí muito grande, né? Mas vamos pegar aí... Meritocracia. Vamos pegar na média? Vamos fazer uma média? Um casal, vamos dizer, Max me ajuda aí que ele também tem alguns valores. Um casal junto ali pode ganhar entre 3 a 4 mil, depende do tempo de experiência, por mês. Isso é mensal. A bonificação vai acontecer mais ou menos a cada 60 dias, certo? Ela acontece a cada 60 dias e aí vai entrar essas variáveis que eu te disse. Ração, mortalidade, boas práticas de produção, qualidade. Então, ali, vamos dizer que um casal que fez lá, vamos fazer conta ficar mais fácil, 10 mil. 10 mil entre ração, mortalidade, as boas práticas e tudo isso. Se ele ganha 30%, vamos fazer 10 mil, 30% vai dar 3 mil. Então, seria 3 mil para 2 meses, nós dividimos por 2 ali, né? Vai dar 1.500. 1.500 mais o salário dos dois somado, né? Vai dizer ali mais ou menos 4.500 a 5.000. Só que lembre-se, vocês têm o aluguel que você pagaria aqui na cidade, você tem a água, você tem a luz. Então, assim, outro dia eu tava fazendo conta para um casal que foi muito bem, eu fiz a conta para eles no mês, o casal ganhou 9 mil. Rapaz, eu daria no piso mês. de veterinário aí. Pensem assim, Dificilmente se ganha R$9.000 assim, tranquilamente aqui em Rio Verde, né? Não é muito fácil. Muito bem. Nós chegamos ao final da nossa prosa. Eu achei que a gente ia falar de tanto de outras coisas, porque o Max tem treinamentos em todas as áreas. Ele falou de drone, de máquinas sofisticadíssimas, né, Max? Mas eu acho que você vai ter que voltar aqui outro dia para falar disso, porque a prosa com o Rosane foi tão boa que nós ficamos só aí nas granjas. Não, quando precisar, é só me chamar. A gente está sempre de prontidão para atender vocês. Sindicato Rural está sempre de portas abertas. E só para reforçar, uma grande demanda para que esse projeto voltasse, além da Rosane e da Priscila, foi justamente o Olavinho, nosso presidente, que também é integrado da BRF, também tem granja, e ele vivia pegando nosso pé. A Simone, o Olavinho, o próprio Pedro Azevedo, que hoje é o presidente da Ginterp, é associado nosso também. Nós temos uns 30 associados que são granjeiros, então o pessoal estava pegando no pé, porque a mão de obra é mais um serviço que o sindicato oferece gratuitamente para o produtor associado. Então, se é direito, eles têm que cobrar mesmo. A gente está sempre aqui às ordens para quando precisar. Rosane, quando é que tem próximo treinamento para o pessoal das granjas? Já está programado ou não? Ó, a gente teve um esse mês, foi maravilhoso. A gente já pôde até indicar os nomes. Eu acredito que o pessoal já está até fazendo entrevista. Isso foi muito bom. Eu acredito que em janeiro a gente vai ter mais uma turma. A ideia é que a gente tenha demanda para fazer treinamentos quinzenalmente. Nós queremos isso. Então, peço às pessoas que se inscrevam. O Max vai ter o contato para passar para vocês para fazerem uma inscrição. Mas vamos sim ter em janeiro a próxima turma. Se inscrevam para a gente poder organizar. Geralmente essas turmas têm quantas pessoas em média? As turmas são média de 16 participantes, são média de 8 casais. A gente coloca sempre de 5 a 8 casais para ter uma maior facilidade de fazer a prática e de que todos participem efetivamente da prática. Desses 8 casais, a gente separa aí os que mais se destacam, coloca num banco de arquivos de currículo, para assim que tiver uma necessidade em alguma granja ou um desligamento, a gente já ter de prontidão para indicar os melhores para os integrados. Muito bem. Max, muito obrigado. Grande abraço para você. Eu agradeço, Divino. Obrigado, Rosane, pela participação e pela parceria. Agradeço a BRF e o Sindicato Rural, além do Sistema FAEG Senar, que está sempre aí de portas e braços abertos para atender qualquer demanda do produtor. Inclusive, se tiver algum treinamento que a gente não tenha, mas que vá atender o produtor, esse de avicultura é um exemplo. É só solicitar aqui no Sindicato Rural que a gente faz o desenho, apresenta para o Senar. Em pouco tempo a gente tem ele já pronto para ser executado nas propriedades. Rosane, gostei de você, simpaticíssima, percebe pelo jeito que você fala que você é apaixonada pelo que faz, fala fácil, fala sorridente, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por todos esses
dias de vida. É fácil falar daquilo que a gente gosta, sou apaixonada pelo agro e eu quero muito ajudar Rio Verde. É minha cidade agora e eu, com certeza isso é algo que me deixa muito feliz. Trazer oportunidade para as pessoas e melhorar o nosso sistema de produção animal e produzir mais alimentos todos os dias. É algo que eu sou apaixonada. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço em nome da BRF, essa empresa que ajuda tanto a nossa cidade, que emprega tanta gente aqui e pode saber que é uma empresa parceira de todos nós aqui. Muito bem, parabéns à BRF, parabéns ao Sindicato Rural, parabéns ao Senar. Adorei conversar com esses dois jovens, com a Rosane Moreira, que é zootecnista e é extensionista da BRF, e com o Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde, do Senar. E nós falamos sobre os projetos de formação profissional rural. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.